Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Agradeço mais uma vez a todos os nossos ouvintes aqui que participaram conosco ao longo de 2023, escutando todos os nossos episódios aqui do podcast. Hoje é o nosso último episódio para a gente finalizar o ano de 2023, com certeza um tema bem bacana e de muita curiosidade para todos. Estamos eu e o Gabriel aqui, meu sócio da NPW, com certeza vamos contribuir muito aí para vocês. Tudo bem, Karina? Tudo ótimo, e você? Bem, graças a Deus, tudo bem, pessoal? Maravilha. Pessoal, hoje nós dividimos o nosso bate-papo aqui em duas etapas, né? Uma etapa para a gente falar um pouquinho da importância do recrutamento e seleção dentro das empresas, como que a NPW agrega valor dentro dessas operações, quais são os nossos diferenciais. Vamos também falar um pouquinho o porquê é importante as empresas se atentarem para essa operação dentro de casa, né? Quando a gente fala qualidade nos processos, agregar valor, assertividade. Então, eu queria que o Gabriel passasse para a gente aqui um pouquinho do nosso dia a dia com o nosso time de RH, as nossas squads, como que vem sendo esse trabalho da NPW dentro das grandes corporações no mercado. Legal, Karina. Acho que é um ponto bem importante quando a gente fala sobre recrutamento, sobre processos de recrutamento, é que no mercado hoje existe uma grande diferença entre consultorias de recrutamento e agências de recrutamento ou agências de emprego, né? A agência de emprego hoje no mercado, ela basicamente vai olhar o perfil necessário para ser contratado por uma empresa e vai cruzar com o que existe no currículo de um candidato, né? E encaminhar esses candidatos para os clientes dela para que possa seguir com o processo de entrevista. Quando a gente fala sobre consultoria de recrutamento, que é o caso da NPW, é um processo um pouquinho diferente, né? Como o nome diz, é uma consultoria, então a gente procura sempre conseguir passar o máximo de informação para os nossos clientes, apoiando desde o início do processo. Então, desde o mapeamento do perfil, apoiando, trazendo informações, por exemplo, das melhores práticas em relação a senioridade, skill, avaliação comportamental, salário, etc. Faz todo um processo de entrevistas qualificadas para justamente trazer para um funil somente aqueles candidatos que realmente se encaixam, seja na parte técnica, seja na parte comportamental para aquele cliente, né? Então, existe um pouco dessa diferença, eu sempre cito isso, porque talvez há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que seja, quando existia esse processo de recrutamento, seja interno nas empresas ou terceirizado, não tinha essa preocupação que existe hoje pelas consultorias de recrutamento. A NPW, como eu falei, é uma delas. Existem outras também no mercado, também muito gabaritadas, né? Quando a gente faz um processo de recrutamento, né, e eu acho que esse é um ponto bem importante da NPW, a gente não faz qualquer vaga, né? Eu acho que esse é um ponto primordial para qualquer processo e principalmente trazer a transparência junto ao cliente. Então, toda vaga que a gente faz, a gente precisa estar seguro que a gente vai fazer. E isso é um papel de uma consultoria, né? Eu dou sempre o exemplo que não adianta a gente querer fazer qualquer vaga, recrutar qualquer tipo de perfil de profissional, se aquela vaga em si, ela praticamente é impossível de ser preenchida, né? Seja por questões técnicas, seja por questões salariais, seja por, sei lá, por exemplo, se o mercado hoje está mais voltado para profissionais naquele segmento, para ser mais remoto do que presencial e assim por diante. Então, esse cuidado a gente acaba tendo desde o início do nosso processo. E isso traz confiança junto aos clientes, porque os clientes acabam tendo certeza de que aquela posição realmente ela pode ser preenchida. E se a gente entender que não vai ser preenchida, a gente já vai falar desde o começo. Cliente, eu não vou fazer essa vaga porque não tem como fazer essa vaga, a não ser que você flexibilize um ou outro item ali presente naquele perfil. Tá? Eu acho que é bacana a gente compartilhar com quem nos escuta aqui
A nossa estrutura das squads, quais são as vagas que a gente tem grande know-how e expertise para atender, porque como você mesmo falou Sim. anteriormente, não é qualquer vaga que a NPW Não. faz. Então, fala um pouquinho da nossa estrutura das squads, os segmentos de mercado que a gente atende, o tipo de vagas, que eu acho que é Legal. importante para quem não sabe receber essa É informação. muito importante. Então, assim, a NPW ela tem uma estrutura bem focada em 3 nichos, né? Então, a gente tem um nicho que é focado para atender empresas de tecnologia, então que vão aí desde empresas que desenvolvem software ou empresas que fazem suporte técnico para determinadas empresas ou empresas que fazem consultoria de tecnologia para outros clientes, ou, por exemplo, proprietárias de diferentes softwares já empacotado no mercado, como em RPs, BI, etc. Então, a gente tem uma squad que atende esse tipo de empresa. Depois a gente tem uma outra squad que atende só agências de marketing digital e publicidade. Então, nessa squad, a gente tem profissionais que detêm o conhecimento dos principais perfis que essas agências de marketing e publicidade contratam, né? Depois eu posso até comentar um pouquinho sobre esses perfis que a gente acaba atendendo. E a gente tem uma terceira squad que a gente chama de squad outros, onde englobam alguns outros segmentos que a NPW também já atendeu, mas que ainda não tem uma squad 100% desenhada só para aquele nicho. Então, por exemplo, área educacional, área financeira, área de telecom, varejo, indústria, automobilístico, enfim, alguns desses segmentos, né? Por que a gente tem isso? Porque a gente entende que uma consultoria ela precisa conhecer o segmento daquele cliente. Eu acho que esse é um ponto importante. Por mais que um perfil específico ele seja aderente a qualquer um desses segmentos, então vou dar um exemplo, né? Um desenvolvedor de software, ele teoricamente ele é um desenvolvedor de software, seja para uma empresa de tecnologia, talvez até para uma agência de marketing, desenvolvendo, por exemplo, sites, ou para uma empresa de telecom, desenvolvendo alguma coisa internamente para aquela empresa de telecom. Só que cada empresa tem a sua característica. Então, trabalhar numa agência de marketing digital é diferente de que trabalhar numa empresa de tecnologia, que é diferente de trabalhar numa empresa de telecom. Então, a gente entende que precisa ter esse approach em cada um desses segmentos. E aí, em cima desses segmentos, a gente trabalha determinados perfis de vagas, né? Então, isso também é um ponto importante. Que tipos de perfis que a gente acaba fazendo, né? Eu sempre bato na tecla também que a gente não pode ser especialista de tudo, né? Não existe um especialista de tudo. Então, a gente acaba se especializando em alguns perfis que realmente a gente tem mais conhecimento e experiência para poder atender os nossos clientes. Então, perfis de tecnologia, né? Então, desenvolvedores nas mais diversas linguagens, suporte técnico, profissionais voltados para a área de banco de dados, gerentes de projetos, Scrum Master, enfim, todos, basicamente os principais perfis consultores, e aí especialistas, por exemplo, consultor de RP, consultor de BI, etc., a gente acaba navegando bem, né, com esses perfis. Quando a gente vai para um outro segmento específico, a gente também tem um know-how em cima de perfis de marketing digital. Então, redatores, analistas de inbound, diretores de arte e criação, designer, atendimento publicitário, profissionais de mídia, profissionais de social, enfim, são os analistas de marketing. Então, são os principais skills que acabam sendo utilizados, principalmente nas agências, né? E aí a gente tem uma terceira linha de perfis que é aí mais voltado para a área que a gente chama de back-office, né? Que englobam alguns perfis como profissionais na área de vendas, na área de compras, na área financeira, na área fiscal contábil, alguns administrativos. Então, a gente acaba também
atender RH, então a gente tem muito isso também, acaba contratando profissionais de RH para as empresas, então a gente acaba atuando também nisso. Então, como eu comentei, são 3 squads com nichos específicos, mas os perfis de vagas, elas navegam entre essas squads. Então, puxa, mas vocês têm uma squad de tecnologia, vocês só atendem para empresas de tecnologia, perfis de tecnologia? Não necessariamente. Claro que 90% das vagas na squad de tecnologia acabam sendo dessa área, mas isso nada impede que uma empresa de tecnologia abra um perfil comercial, por exemplo, ou abra um perfil de marketing, ou mesmo uma squad de marketing, que a gente acaba atendendo as agências, pode abrir uma vaga para a gente trabalhar que seja um desenvolvedor, por exemplo, de site, vou dar um exemplo de WordPress ou o que quer que seja. E mesmo na parte de squad outros. Então, uma empresa do segmento de varejo pode abrir uma vaga, por exemplo, de analista de marketing. Né? Então, a gente acaba navegando dentro dessas três squads. E para garantir todo esse sucesso, a gente tem uma preocupação muito grande na jornada desse cliente, desde a abertura da vaga com a gente até a entrega. Para isso, a gente tem o que a gente chama de jornada de cliente, e para quem conduz essa jornada é a nossa área de Customer Success. Então, é muito ruim quando você acaba tendo exemplos externos do tipo, puxa, eu abro uma vaga e fico aqui esperando, eu não sei se aquela consultoria está trabalhando essa vaga ou não está, ninguém me dá retorno, aí passa um tempo, eu como cliente tenho que ficar cobrando. Não, nosso time ele vai sempre posicionando. Então, os nossos clientes, eles sabem como está caminhando o processo dentro da NPW. Né? Está acontecendo entrevistas, tal dia, provavelmente você vai receber determinados profissionais para você entrevistar e assim por diante. Então, isso garante também o sucesso lá na frente. Por isso que a nossa taxa é quase mínima, não chega a 1 ou 2% de retrabalho se aquele profissional for contratado. Né? Então, num horizonte aí de 100%, praticamente 98% dos nossos profissionais recrutados, eles continuam ali. Então, isso é bem positivo, mas tem um motivo para isso. Esse trabalho todo antes da contratação por parte do cliente. Isso é importante, o que você trouxe, porque garante a assertividade e um valor agregado grande da entrega da NPW para com os nossos clientes. Importante também colocar para todos os ouvintes aqui que a NPW, muitas vezes, ela acaba sendo o RH das empresas que não têm um RH focado para o processo de recrutamento e seleção. E muitas vezes a NPW também acaba sendo um complemento do RH que já existe dentro do cliente. Sim. E por que eu gosto de comentar isso? Porque nós recebemos muitas empresas que nunca trabalharam com consultoria e tem a grande preocupação do nosso RH conflitar com o RH dela internamente. E muito pelo contrário, o nosso time com o time do cliente vai se unir para que a gente potencialize o processo e seja mais assertivo durante as contratações. Basta dizer que o nosso time, para que a gente comece qualquer vaga dentro da NPW, nós temos todos os nossos processos aqui internos, por exemplo, criação de um grupo no WhatsApp do nosso time de RH com o time de RH do cliente. As duas empresas têm reunião de alinhamento para entender exatamente quando que vamos virar a chave e se todo esse perfil está bem desenhado e aderente ao mercado para que a gente tenha realmente uma entrega efetiva. Comunicação diária do nosso time com o time do cliente. Então, esse é um cenário que os dois times se unem quando o cliente tem um RH. Mas nós também temos vários casos que o cliente não tem um RH e acaba terceirizando toda essa demanda de recrutamento e seleção para o nosso time da NPW. Claro que nós temos casos também que o cliente, às vezes, tem um volume de vagas muito grande e o time de RH dele não consegue dar vazão num time curto para fechar essas vagas, porque realmente é um volume grande, então eles acabam procurando a NPW. E também temos um outro cenário
que é o cenário que, às vezes, o cliente tem algumas vagas muito estratégicas e específicas, e o RH do cliente também está com dificuldade em contratar. Então, acaba usando o serviço da NPW por conta da nossa expertise e know-how dentro dos perfis das squads que o Gabriel comentou com vocês também. Então, Só quero agregar, Karina, claro. que a gente ouve muito isso, né? Que, puxa, a consultoria de recrutamento ele é um perigo para os analistas de RH das empresas, né? Porque fica aquele medo do tipo, puxa, a consultoria vai vir aqui e vai arrancar fora todos os analistas que trabalham ali nas empresas. E, na verdade, não é isso, né? É exatamente isso que você comentou, é um trabalho em conjunto. A gente não está ali para tirar ninguém do seu trabalho, né? E a gente sempre vai respeitar a demanda dos nossos clientes, né? Os exemplos todos que você colocou foram perfeitos. Vai ter cliente que realmente ele vai fazer as suas contratações usando o processo interno dele e estrategicamente vai apontar para uma consultoria de recrutamento algumas posições que ele entende que a gente vai trazer muito mais valor agregado ao processo. Isso não significa que ele está tirando todas as posições que as analistas de RH daquela empresa vão trabalhar, né? Então, esse é um ponto muito importante que eu gosto de salientar, que a NPW ela está para apoiar o cliente e apoiar o time interno, seja um time de RH que exista naquele cliente, ou mesmo, como você comentou, às vezes tem empresas que misturam um pouco, não tem a área de recrutamento, tem uma área de departamento pessoal, uma área administrativa que acaba absorvendo esse processo sem ter, e não é culpa dessas pessoas, mas sem ter o know-how para fazer isso, né? E acaba caindo em processos antiquados que acabam gerando o retrabalho lá na frente. Muitas empresas chegam para a NPW também. Eu falo que é a armadilha da insegurança, a armadilha do medo. O que eu quero dizer com isso? Poxa, NPW, mas vocês vão... Qual é o critério que vocês têm para selecionar os candidatos? O que eu vou receber desse processo? Como que vocês trabalham? Então, é importante também reforçar aqui para todos vocês que nenhum candidato enviado para o nosso cliente deixa de passar por uma entrevista técnica e comportamental com o nosso RH. Por vídeo. Por videoconferência. Isso garante uma grande assertividade no processo. E claro que para potencializar toda essa entrevista, que é mandatório, obrigatório e nada enviado para o cliente sem passar por esse crivo do nosso RH, que esses profissionais podem ser aprovados ou reprovados. Existe também um relatório com o parecer do nosso RH, que o nosso time encaminha para o nosso cliente, para que ele tenha visibilidade de quem ele vai fazer uma segunda entrevista, caso ele goste do perfil enviado pelo nosso RH. Obviamente, tem um teste comportamental que o nosso time também aplica obrigatoriamente para todos os candidatos. Então, esse pacote de informações garante um embasamento tão grande de conhecimento e assertividade no processo, que é isso que garante que o cliente olhe e fale assim, poxa, realmente a NPW mandou várias opções de candidatos que têm aderência à minha necessidade hoje, num SLA curto, porque realmente o nosso SLA é curto para a entrega desse processo todo, e aí sim o cliente pode fazer uma segunda fase dentro de casa. Então, essa parte inicial que dá mais trabalho de filtrar, entrevistar, aprovar, fica por responsabilidade do NPW. E aí nosso time vai aprovar e reprovar pessoas, e aprovando do nosso lado, a gente passa aí para uma segunda análise do nosso cliente. Você sabe que, Karina, a gente acaba lidando com muitas empresas e as dúvidas elas acabam sendo muito parecidas, né? E recentemente, assim, o que eu mais escuto de algumas empresas quando nos abordam são duas dúvidas, né? Uma delas mas quanto tempo leva para fechar uma vaga com vocês? Né? E a minha resposta sempre vai ser, depende. Porque o processo de recrutamento, ele é uma parceria. Ele não é 100% só NPW. Ele é 50% NPW e 50% cliente. Não é? Porque o trabalho da NPW ele chega até um determinado momento. Se não existe o envolvimento por parte do cliente para seguir com esse processo através de uma entrevista da própria empresa,
de dar um retorno, de se comprometer com agendas das entrevistas. Muitas vezes, o gestor da área que vai contratar esse profissional, ele não tem o conhecimento, por exemplo, das janelas de contratação da empresa. E aí, puxa, legal, eu quero contratar agora, mas ok, a área de RH da empresa só permite contratar a partir de tal dia. Então, tudo depende, né? Ele pode acontecer um fechamento em 10, 15 dias, como pode levar um mês. Vai depender muito de cada caso. Então, eu sempre passo isso para o cliente não ter a expectativa falsa, infelizmente, que empresas acabam abordando eles, né? Do tipo, não, em uma semana você já tem um profissional trabalhando com vocês, tal, e cria uma expectativa completamente falsa. Esse é um ponto, né, que eu coloco. E o segundo ponto que eu ouço muito é assim, puxa, eu abro vagas com algumas empresas, essas empresas não fecham as vagas. E demoram para fechar, e não mandam material, etc. E aí a minha resposta para eles é, você já avaliou o tipo de parceiro que você está trabalhando? Porque você vai ter aquele parceiro que ele vai abrir a vaga para você internamente, só que ele está fazendo aquela mesma vaga e ele está fazendo mais 500 outras vagas para outros clientes. E o modelo de trabalho dele é, legal, você me paga quando eu te entregar a vaga lá no final. Só que o que acontece? Esse prestador de serviço, essa empresa, ele vai priorizar qual? Aquela vaga que é mais simples, ou aquela vaga que, eventualmente, ele vai ter um retorno financeiro mais rápido. Então, muitas vezes, a vaga daquele cliente não é a mais complexa, mas não é a mais prioritária. Então, eu sempre falo que precisa tomar muito cuidado quando você como empresa, aborda consultorias ou agências de emprego, etc., ou freelancers que façam processos de recrutamento, onde o pagamento desse serviço ele é só no final, né? Que é o que o mercado hoje chama de pagamento no sucesso, né? Eu só vou pagar o seu serviço quando eu contratar o profissional. O risco ele aumenta gradativamente, porque, obviamente, essas empresas que vão prestar esse serviço, é inevitável, elas vão olhar para a possível receita que elas vão receber, né? E se ela tiver visibilidade que outros clientes vão pagar um valor mais rápido do que esse cliente, ele vai deixar de lado. Isso vai acontecer. Então, é um ponto de atenção que eu também coloco isso para as empresas que acabam conversando com a gente e que acabam depois entendendo o nosso modelo de negócio, no nosso modelo de trabalho também, e acabam se transformando em clientes da NPW. Sim, foi muito importante você ter colocado essa questão, porque a gente vivencia isso no nosso dia a dia, né? Essas armadilhas e inseguranças do cliente, porque ele replica que todas as empresas trabalham iguais, e realmente não trabalham, né? Por isso que algumas acabam fechando mais e outras fecham menos, por conta desse modelo comercial, que cada um tem a sua, e cada um vai alinhar a estratégia do seu negócio. Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero trazer para vocês aqui também um outro ponto importante, que a NPW, ela atende Brasil, Canadá e Espanha. Por que eu falo Brasil? Porque nós temos vários clientes que têm matriz fora de São Paulo e filiais em São Paulo. Ao contrário, também acontece, muitas vezes, matriz fora e filiais em São Paulo. Então, o nosso RH, ele consegue abranger todas essas regiões para que a gente realmente faça processos nas grandes capitais, interior. Então, a gente acaba abraçando todo o processo de todas as vagas dos nossos clientes no Brasil como um todo. E eu quero trazer para vocês aqui uma grande novidade que eu vou soltar aqui para vocês no ano de 2024 da NPW, que é o nosso serviço de recrutamento recorrente. Eu vou dar uma resumida para vocês aqui, de forma bem objetiva, o que a NPW faz, e depois eu vou falar especificamente do recrutamento recorrente, que é uma novidade, uma tendência forte da NPW para que a gente acelere o carro aí a 200 por hora no ano de 2024, com a comercialização desse modelo de negócios, que está dentro da nossa estratégia aqui para 2024. E falando um pouquinho dos nossos serviços, nós temos o serviço de outsourcing na área de tecnologia. Para muitos, esse nome às vezes é desconhecido, mas muitos conhecem como Body Shop na área de tecnologia,
terceirização na área de tecnologia. Então, o que, que é isso, né? O que, que significa, o que, que a gente entrega? Então, nós temos um time de consultores e que nós disponibilizamos para trabalhar junto ao nosso cliente. Pode ser presencial, pode ser remoto, pode ser modelo híbrido. A gente precisa entender a necessidade e alinhar isso com o cliente no momento do fechamento do contrato. Esse é um modelo importante para a gente de negócios, porque a gente acaba sendo um braço para atender muitos projetos, principalmente na área de tecnologia das grandes corporações. Temos também um segundo serviço, que é o recrutamento e seleção, para atender essas vagas que o Gabriel mencionou aqui no nosso bate-papo, dentro desses perfis que a NPW tem um know-how grande para entregar bons profissionais e com bastante assertividade. Então, nós chamamos de recrutamento pontual. E também é legal compartilhar com vocês que muitas vezes o cliente fala assim, nossa, mas eu tenho uma vaga para passar para vocês. Que ótimo! Ficamos felizes com uma vaga, porque é a oportunidade que nós temos de iniciarmos uma parceria com vocês com uma vaga para vocês conhecerem o nosso trabalho e à medida que a nossa parceria vai solidificando, a gente vai aumentando aí o trabalho com vocês e vai atendendo todas as vagas que vocês têm na base. Então, começar com uma vaga, com 2, com 5, com 10, para a gente todas têm o mesmo grau de importância. E falando do terceiro serviço, que é a nossa garota dos olhos, eu vou chamar o recrutamento recorrente, garota dos olhos do ano de 2024 na NPW. É um modelo de recrutamento recorrente. O que eu quero dizer com isso? Muitas empresas têm uma visibilidade e número de contratações que ela precisa fazer ao longo de 2024 e possíveis substituições por profissionais que elas também vão perder ao longo do ano. Então, esse modelo de serviços, o que nós fazemos? Nós vamos empacotar uma quantidade de vagas junto com o cliente, para que a gente entenda quantas vagas ele vai demandar ao longo do ano e o cliente vai pagar uma mensalidade fixa para esse pacote de vagas junto com a NPW. Isso é incrível, por quê? Porque tira a preocupação do cliente de fazer a vaga dentro de casa, traz para a NPW a responsabilidade de fechar os perfis que já são previamente alinhados, porque a gente vai entender montante e perfis que vai precisar contratar ao longo do ano de 2024. Obviamente, né, como é um recrutamento recorrente, nós temos um contrato de prestação de serviços para garantir a nossa parceria e a nossa palavra do que vamos entregar e o combinado. E o mais interessante é que o custo-benefício desse serviço é incrível. Então, o cliente tem a tranquilidade de colocar na mão do nosso time de RH as vagas para que a gente trabalhe para vocês e com um custo-benefício totalmente diferenciado, né, Gabriel? Dependendo, inclusive, da quantidade de vagas na franquia mensal que cada cliente contratar, ele pode chegar até ter uma redução de custo nesse serviço de quase 60% a 70%. Então, é um custo muito alto que ele acaba tendo se ele tiver um volume muito grande de vagas e ele contratar de forma pontual, e versus se ele tiver a visibilidade ao longo de 12 meses de quantas vagas ele vai precisar contratar. E aí, o contratar é um outro ponto também muito importante, Karina. Ele não significa que aquela franquia que ele precisa utilizar ao longo dos meses é só para trazer pessoas novas para aumentar o time dele. Ele vai poder utilizar, obviamente, para substituir pessoas que ele tem no time atual. Então, às vezes, eventualmente, ele já tenha profissionais ali, ou ele contratou por outros meios, e aí ele precisa desligar, ou aquele profissional saiu, ele precisa repor. Então, ele pode ter a garantia, por parte desse contrato, de utilizar essa franquia mensalmente, obviamente dentro da quantidade de vagas que ele contratar, ele acionar a NPW para fazer esse processo. E aí o processo de recrutamento, ele não muda em absolutamente nada, né? Todo o processo operacional de entendimento da vaga, de alinhamento do perfil, dessa consultoria, de entrevistas, de aplicação de testes, enfim, isso não muda em absolutamente nada, garantia do serviço pós-contratação, isso não muda em absolutamente nada. É só uma forma de trazer mais flexibilidade para os nossos clientes, principalmente aqueles que realmente ele
já tem uma visibilidade de contratações ou de turnovers, vamos dizer assim, também dentro da sua equipe ao longo do ano. Esse modelo de serviços faz muito sentido para as empresas que têm um planejamento e têm uma visibilidade de médio e longo prazo. Por que eu digo isso? Porque as empresas que contratam muito picado ao longo do ano, né? Então, contratam uma pessoa em janeiro, depois em julho contratam 2 pessoas, depois vai contratar mais uma, meados do mês de outubro. Esse serviço deixa de fazer sentido, né? Porque a gente precisa de empresas que tenham um planejamento, até para entender volume de vagas, para que a gente dimensione em conjunto e faça esse fechamento. Então, algo para vocês pensarem. Qualquer dúvida, estamos por aqui para esclarecer qualquer questão com relação a esses pontos que nós trouxemos para vocês. E, mais uma vez, o tempo passa tão rápido, nós temos tantas coisas para compartilhar com vocês, mas a ideia é que a gente finalize aqui, porque esse é o nosso último podcast do ano. Nós gravamos 14 podcasts, né? Trouxemos clientes, pessoas da nossa equipe, parceiros, assim, e sempre mapeando os assuntos, né? Que sejam bem relevantes e o que a turma quer ouvir para que a gente tenha uma conversa gostosa e vocês tenham curiosidade em assistir cada episódio que a gente grava aqui para vocês. Então, eu deixo o meu agradecimento profundo aí pela parceria, por todos vocês que ouvem a gente aí durante o ano de 2023. 2024 teremos novidades com novos temas, novos modelos. E hoje eu agradeço e um até breve aí para vocês e um ótimo dia a todos. Eu também agradeço a participação nos podcasts. Alguns deles eu acabei conduzindo com time, com clientes. Também desejo a todos aí um 2024 com muito sucesso. Convido a todos a assistirem os episódios que a gente já gravou. Siga o nosso canal, clique lá no sininho, lá no nosso canal do YouTube. Também todos os episódios estão em outras plataformas de streaming. Se vocês acessarem o nosso site ali, ele vai informar quais são. Então, tem Spotify, Amazon, Deezer, Google, etc. E 2024, a gente com certeza vai trazer mais temas relacionados à área de recrutamento, gestão de pessoas, RH, sempre trazendo valor agregado aos nossos ouvintes, tá bom? Eu também agradeço e um bom 2024 para todos.